Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre o conceito de semântica. A semântica ela é uma vertente da língua portuguesa que estuda o sentido das palavras, das expressões, das frases e das unidades maiores de comunicação verbal. Então, ela leva em consideração o contexto histórico, o significado, para o significado dessa palavra, a sua estrutura e principalmente o contexto em que ela está inserida. Porque vocês sabem que as palavras elas podem ter mais de um significado. E dependendo do contexto em que elas estão inseridas, daquilo que elas querem dizer naquele momento, elas apresentarão significados diferentes. Observem este exemplo. A corda era muito fina, por isso arrebentou. Então, corda é um instrumento que foi utilizado ali para prender algo. Cheio de dívidas, ele está com a corda no pescoço. O que quer dizer? A pessoa está atolada, a pessoa está passando por um momento financeiro bem difícil. Ele não está literalmente com a corda no pescoço, enrolada no seu pescoço, como um cordão umbilical, por exemplo. Ele está com diversos problemas financeiros. O garoto está com a corda toda. Quer dizer que o garoto também está enrolado numa corda? Não, está com muita energia, olha essa tirinha, que já foi usada numa questão do Enem, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. A rede mesmo, o balanço ali, cheio de pessoas. Para nós, rede social, na atualidade, Instagram, Facebook e por aí vai, nessa infinidade de redes sociais que nós temos. Dentro, então, desse conceito de semântica, nós vamos trabalhar aí os conceitos, relembrar, na verdade, os conceitos de conotação e denotação, porque eles contribuem, para esse estudo do significado das palavras. A conotação, ela é o uso da palavra quando ela apresenta um significado diferente do original. Por exemplo, você tem um coração de pedra. O coração de alguém é feito de pedra? Não. O que quer dizer um coração de pedra? Um coração duro, um coração egoísta, uma pessoa que é inflexível. Então, a palavra pedra aqui, ela apresenta um outro significado que não é o seu significado original. Quando isso acontece com as palavras, nós dizemos que a palavra tem um sentido conotativo. Já a denotação tem um macete para ela. Denotação, D de denotação, D de dicionário. Então, denotação é o uso das palavras no seu sentido original. Onde que a gente encontra o significado das palavras com o sentido original? No dicionário. Olhem um exemplo. Pedra é um corpo duro e sólido, da natureza das rochas. Então, aqui sim, a palavra pedra foi utilizada em seu sentido original. Ambiguidade, vocês já com certeza, já viram esse conceito, já sabem disso, mas só para a gente relembrar que a ambiguidade, ela está no campo da semântica. Então, o que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando eu utilizo uma palavra, dentro aí de um contexto, e ela pode apresentar dois ou mais significados. Então, a ambiguidade, ela é considerada um recurso estilístico, pode ser utilizada em músicas, em propagandas, nos anúncios aí publicitários, em poemas, mas em textos, textos dissertativos, na nossa linguagem do dia a dia, em recados, em bilhetes, ela é considerada como um erro. Por quê? Porque ela dificulta a compreensão. Então, ela tem aí essas duas situações.
em que ela é considerada erro, e a outra em que ela é considerada um recurso de estilo de escrita. Então, percebam aqui nesse anúncio do dicionário Aurélio, bom para burro. O que isso quer dizer? Essa expressão bom para burro tem dois significados. Um literal, é bom para quem não tem inteligência, para quem não sabe o significado das palavras. E o outro, bom para burro, quer dizer um dicionário que é excelente, que é muito bom. Então, aqui nós temos uma ambiguidade. Precisa-se de homens-bomba. Olhem aí a diferença de perfil de homem-bomba. Peraí, homem-bomba, aquele que tomou bomba lá da academia, né? Que tomou aí uma suplementação além. Ou os homens-bomba mesmo, que vão pegar uma bomba e vão se explodir em prol de algo que eles acreditam. Então, isso é a ambiguidade. Olhem outros exemplos aqui nas frases verbais. Como você usa dizer palavrões na frente da minha filha? O que a pessoa entendeu? Olha o que ela respondeu. Porque era a vez dela. Então, olha, quando a mãe provavelmente disse, né, palavrões na frente da minha filha, ela quis se referir que a menina não podia ouvir palavrões, que isso não era legal para a menina. Mas a pessoa nem pensou nisso. A pessoa achou que ela entrou na frente dela no sentido de dizer primeiro do que ela. Os estudantes estavam brincando na rua de futebol. Olha, eles estavam brincando de futebol lá naquela rua, ou eles estavam brincando numa rua que é considerada a rua do futebol. Então, a ambiguidade, né, ela vai sempre provocar esse uso de dois sentidos aí na escolha de uma palavra. A polissemia é um conceito que às vezes é até confundido com o conceito de ambiguidade, mas não é. Na ambiguidade, eu escrevi a frase, eu escrevi a palavra, eu usei, né, essa palavra, e ali ao usá-la eu provoquei dois sentidos de interpretação. A polissemia não. A polissemia ela vem para me mostrar que a palavra ela apresenta vários significados. Exemplo, ele ocupa um alto posto na empresa. Corretíssima a frase. O que a palavra posto significa aqui? Né? O cargo que ele ocupa. Abasteci meu carro no posto da esquina. A frase está correta? Sim, a frase está correta. Certíssima. O que é esse posto aqui? Posto de gasolina, posto de combustível, né? Etanol, diesel. Os convites eram de graça. O que essa aqui está certinho? Ok, sem nenhum problema. Mas o que essa graça quer dizer? Que era gratuito, que não era pago. Os fiéis agradecem a graça recebida. O que é essa graça aqui? Um pedido que foi feito a Deus e que ele concedeu. Então, a polissemia, né, é um conceito da língua portuguesa que vem mostrar, né, que as palavras elas podem apresentar vários significados, dependendo do contexto, sem gerar erro, tá? A polissemia é só mesmo para mostrar para a gente que as palavras em determinado contexto, elas têm aí vários significados, ok? Agora, vamos falar de um conceito que vocês já conhecem, de um conceito que vocês já viram, que é o conceito de sinônimo. Vocês lembram dele? É o par, né? Na verdade, os sinônimos e os antônimos. O que são os sinônimos? Os sinônimos, né? Ela é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras
que vão apresentar significados iguais ou semelhantes. Ou seja, elas estão dentro, ali, do mesmo campo semântico. Elas vão poder dizer coisas que são semelhantes. Então, cômico e engraçado, débil e fraco, ou frágil, distante, afastado, remoto, São pares aí, trios de palavras que são sinônimos entre si. Os antônimos, A relação de antonímia, Porque aí agora a gente pode usar esses nomes chiques. Sinonímia e antonímia. Sinonímia se refere aos sinônimos. Antonímia se refere aos antônimos. Então, a antonímia é a relação que as duas ou mais palavras, elas vão apresentar significados diferentes, significados contrários, São os antônimos. Então, economizar, gastar, bem e mal, bom e ruim, tá? São aí pares de palavras que são opostas. Então, apresentam aí significados contrários. Além disso, aqui no estudo da semântica, nós vamos falar dos homônimos. O que é a homonímia? É a relação que duas ou mais palavras, apesar de possuírem um significado diferente, elas vão possuir uma mesma estrutura fonológica. O que é isso? As palavras, então, elas podem ser homófonas, homófonas ou perfeitas, Apresentar uma homonímia perfeita. Então, vamos lá. O que é isso, Palavras que são homófonas. São palavras que são iguais na escrita, iguaizinhas, mas elas são diferentes na pronúncia. Então, por exemplo, o gosto, substantivo, e gosto, verbo gostar na primeira pessoa do singular. A escrita é a mesma, mas olhem, a pronúncia que é diferente. Gosto, gosto. Por exemplo, quando eu digo o gosto daquela pessoa é peculiar. Então, eu vou saber que ali dentro daquele contexto, o gosto é um substantivo, Tem um artigo na frente, Então, vai me ajudar a entender isso. Mas eu gosto de comer chocolate. Então, a gente já percebe que é o uso do verbo. Então, essas palavras aqui homônimas, elas são homófonas. As homófonas é quando elas são iguais na pronúncia e são diferentes na escrita. Então, o exemplo aí, cela. Eu tenho cela, como prisão, com a letra C, escrita com a letra C, mas eu tenho a cela, utilizada para selar o cavalo, escrita com a letra S. Então, as palavras, elas são iguaizinhas na pronúncia, mas apresentam a escrita diferente. E aí, a homonímia, ela é perfeita quando, a palavra ela é igual na escrita e também é igual na pronúncia. Então, por exemplo, a palavra cura. Cura é um verbo, no sentido de te curar, e ela também é um substantivo, ou cura, A pessoa que tem essa habilidade de curar alguém. Então, quando isso acontece, essas palavras, homônimas, elas são perfeitas, apresentam a pronúncia e a escrita iguais, ok? E aí, nós vamos falar agora da paronímia, dos parônimos, O que é isso? Vocês já devem ter percebido, Nós vamos fazer os exercícios e aí vai ficar ainda mais claro. Mas que existem algumas palavras na língua portuguesa
que elas têm a escrita muito parecida, mas que elas apresentam significados diferentes. Então, o parônimo, a palavra ser parônima é isso. É quando eu tenho duas ou mais palavras que possuem um significado diferente, mas que elas são muito parecidas na escrita ou na pronúncia. Então, eu estou deixando aqui vários exemplos, vou pegar o primeiro para mostrar para vocês. Cavaleiro e cavalheiro. O que é um cavaleiro? Aquele que vai lutar, que tem seu cavalo, que vai defender, né, alguém, um reino. E o cavalheiro? Aquele que é educado, que é cortês, né? O homem que é cortês com a sua dama. As pessoas confundem muito essas duas palavras. Por quê? Porque a escrita parece igual, a pronúncia parece igual, mas não é. Então, isso é o efeito da paronímia, ok? E aí, eu quero mostrar para vocês essa imagem, para explicar o meu último conceito. O conceito da hiperonímia e da hiponímia. O hiperônimo e os hipônimos. Então, as palavras, né, gente, elas dentro da semântica, elas podem ser divididas em vários grupos. Então, a gente tem um grupo grande, o grupo grande dos móveis. E aí, dentro desses móveis, eu tenho vários tipos de móveis, não tem? Diferentes que existem. Então, aqui eu listei 3. Cadeira, mesa e estante. Todas essas palavras não se referem aí ao campo semântico de móvel? Sim. Então, como que a gente divide isso na gramática? Móvel é um hiperônimo, tá? Móvel é o grupão. E aí, dentro desse grupão, eu tenho várias palavrinhas, que são os hipônimos. Cadeira, mesa, estante, sofá. Então, esse é um conceito que a gente, às vezes, né, não pensa muito, mas utilizamos o tempo todo. Quando a gente quer fazer escolha de palavra, nós fazemos isso aqui, ó, na nossa cabeça. Eu vou lá nesses grupões e escolho que palavra dentro dele eu quero usar. Ok? Então, eu achei essa imagem bem interessante para esclarecer isso para vocês. Mas, o que é então o hiperônimo, né? Ele é uma palavra com sentido genérico, cujo significado será mais amplo do que o hipônimo. Então, o hiperônimo, né, a palavra do grupão, ela é a palavra de sentido genérico. Então, olha, animais é hiperônimo de boi e cavalo, legume é uma palavra genérica, né? Pode se referir a chuchu, beterraba, batata, alface. A galáxia é uma palavra que é hiperônima. Ferramenta é uma palavra que é hiperônima. Doença também. Então, são palavras aí que fazem parte, né, do sentido genérico. Agora, o hipônimo é a palavra que é menor. É a palavra que hierarquicamente, né, vai ter um sentido mais específico. Então, olha, no campo da fruta, laranja e morango são hipônimos de fruta. Quando eu estou falando de cores, vermelho e azul são hipônimos de cor. Estou falando de verdura, brócolis e espinafre são hipônimos de verdura. Flores e jardins são hipônimos de flora. Gripe e resfriado são hipônimos de doença. Então, as palavras menores, né, que vão dando significado mais específico a esse grupo genérico de palavras, é o que a gente chama de hipônimo, ok? Turma, faça suas anotações, né? Imprima esse PowerPoint se você puder, cole no seu caderno de língua portuguesa, faça suas anotações aí da matéria no próprio caderno, reveja a aula se for necessário, ok? Na sexta-feira,
Nós vamos utilizar as 2 aulas para fazer inúmeros exercícios. E aí, na próxima quarta, a gente já faz correção, ok? Um abraço para vocês e até a próxima!